Olá, boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos de volta, né? Estamos aí na nossa quarta aula, segundo momento de hoje. Sábado, no primeiro momento, nós estivemos estudando o livro Diga o Evangelho de Mateus. E agora nós retornamos para esse segundo momento, depois do intervalo, onde estaremos estudando um pouco sobre o Evangelho de Marcos, dando assim continuidade ao nosso assunto. Haja vista que essa matéria de Novo Testamento 1 são 6 encontros. Há 15 dias atrás nós tivemos 2 encontros consecutivos, né? Um no primeiro momento e no segundo momento. E hoje nós estamos aí no nosso segundo dia de aula, que equivale a 4 encontros. Nós tivemos o terceiro encontro alguns instantes atrás e agora estamos indo para o quarto encontro, ou a quarta aula. Nós queremos agradecer as palavras aí dos nossos irmãos dos polos que têm nos enviado a parabenização pelo nascimento das nossas filhinhas. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus, e quero agradecer ao polo de Abreu Lima, que nos enviou uma mensagem parabenizando pela aula. Eu quero registrar aqui no meu sincero agradecimento. Isso é muito bom, o reconhecimento, quando há necessidade de se fazer algumas observações e até, por que não dizer, algumas críticas, né? A questão da metodologia, a questão do como passar, mas como é importante também a gente ouvir pessoas reconhecendo o seu esforço e o seu trabalho. Então eu quero agradecer a você aí do polo de São Lourenço, ratifico a minha fala, ratificando o São Lourenço pela palavra. Deus abençoe os irmãos, nosso muito obrigado. Nós temos um carinho especial aí para o São Lourenço. Já morei em São Lourenço durante alguns anos, 7 anos da minha vida. Sempre quando estamos escalados pelo nosso pastor, estamos aí nos estudos. Que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Mas vamos retornar. Nossa proposta agora é estudar um pouco sobre o Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. E a proposta que nós temos é a mesma da de Mateus. Na primeira aula que tivemos, vimos um pouco sobre quem era Mateus, onde ele estava, o que ele escreveu, para quem ele escreveu. E a matéria e o conteúdo desta nossa quarta aula de Novo Testamento 1 é falar sobre essa mesma perspectiva, só que voltando agora para o segundo evangelho, que é o Evangelho de São Marcos. Nós temos aqui alguns objetivos, né? Pedir para o Billy colocar aqui em tela cheia, por favor. Ok, obrigado, Billy. O primeiro objetivo é ter uma visão panorâmica do Evangelho de Marcos. Segundo, estudar sua origem, data, local e o seu conteúdo. E terceiro e último, ver seus aspectos doutrinários. Ok. Esses objetivos são aqueles que nós tentaremos alcançar hoje, tá certo? Agora, além dos objetivos, nós temos um conteúdo que será transmitido para os irmãos. A autoria do Evangelho de Marcos, a data, local e destinatário para quem ele enviou essa carta, né? Ou melhor dizendo, esse Evangelho, o conteúdo e o propósito deste Evangelho. Qual o propósito de Marcos? Nós vimos que o propósito de Mateus era mostrar Jesus como Messias Rei. Messias Rei, não é? E Marcos, qual o propósito de Marcos, não é? Para que ele escreveu, para quem ele escreveu? Veremos um esboço temático deste evangelho e qual a ênfase, os personagens e os aspectos especiais que este evangelho traz. Ok, muito bem. Na última aula, no último encontro, nós vimos que Mateus escreveu para um público judeu, possivelmente judeus que falavam também aramaico, e por isso é possível que ele tenha escrito a priori esse evangelho em aramaico, em hebraico, e depois foi feito para a língua universal da época, que era o grego. Nós vimos que o propósito de Mateus era enaltecer a messianidade de Cristo, mostrando-o como Rei Messias. Já a proposta de Marcos, ela é diferente, não é? Ela é diferente. Mas
nós falamos um pouco sobre Mateus, né? Quem era Mateus? E assim como falamos a respeito um pouco, rapidamente, sobre Mateus, até porque vocês estão com a literatura, não é, nas suas mãos, o livro, o material que foi disponibilizado no AVA, no ambiente virtual do aluno, vocês poderão ler. Mas assim como foi feito com Mateus, nós vamos fazer com Marcos. Nós queremos falar um pouco sobre a autoria do Evangelho de Marcos. Deixa eu apenas corrigir aqui, que está aqui como Mateus, mas a gente vai corrigir isso agora mesmo, né? Então, a nossa proposta é ver essa autoria do livro ou do Evangelho de Marcos. E aí na página 163 de Merrill ele diz o seguinte: sabe-se relativamente pouco sobre o autor deste Evangelho. Em nenhum lugar dele se vê o nome do autor, e há relativamente poucas passagens que nos forneçam algumas sugestões acerca de seus interesses e de sua personalidade. Isto para não dizer nada de sua identidade. A tradição identifica-o como João Marcos, membro de uma família cristã de Jerusalém, o ajudante e substituto de Paulo, de Barnabé e talvez o substituto de Pedro. Então, nós podemos já dizer que este Evangelho de Marcos foi escrito por aquele personagem conhecido como João Marcos. Quem não lembra de João Marcos, né? Paulo, por exemplo, tem uma experiência marcante com João Marcos. Ele inicia sua vida missionária ao lado de Barnabé e João Marcos, né? Por algum motivo, Atos dos Apóstolos nos mostra que Marcos decidiu não acompanhar mais Paulo e Barnabé em suas viagens missionárias, e a posteriori, tempos depois, ele decide reiniciar esse trabalho, e há uma pequena controvérsia entre Paulo e Barnabé. Barnabé, por ser parente de João Marcos, primo de João Marcos, queria que ele continuasse, mas Paulo, por sua vez, não aceita, porque João Marcos, por algum motivo, acreditamos que algum motivo pessoal, é possível, ele não continua a obra, e Paulo não aceita, e por conta disso há uma pequena discórdia entre esses dois grandes homens de Deus, e até uma separação, né? Mas depois nós vamos ver Paulo dizendo que João Marcos era muito útil na obra. Então é possível que esse João Marcos, é possível, não digo melhor, é este João Marcos que escreve esse evangelho chamado Evangelho de Marcos, né? De uma família cristã de Jerusalém, uma família rica, uma família bastante rica, de tradição judaica, e esse Marcos, ele vai ser uma peça fundamental, né? João Marcos. João Marcos, tudo indica que o nome do seu pai era João, porque geralmente o primeiro nome se dava o nome do pai e o segundo do filho. É possível que o nome do seu pai fosse João. Esse João Marcos, ele era filho de Maria, não é? Maria é uma pessoa que era amiga dos apóstolos. Esta mulher, ela é mencionada em Atos capítulo 12. Se os irmãos olharem Atos 12, os irmãos irão perceber que trata sobre essa Maria. Havia reunião de oração em sua casa, na casa de João Marcos, a favor da libertação de Pedro, por exemplo, né? Pedro realizou grandes obras, como Paulo e outros, mas em algum momento Pedro foi preso, e houve uma reunião e orações foram feitas por Pedro, não é? É possível que essa casa, a casa de Maria, mãe de João Marcos, fosse um estilo de quartel-general dos apóstolos, onde haviam orações, haviam ali ministrações da palavra, reuniões, e os dirigentes cristãos de Jerusalém se encontrassem lá naquela casa. É possível. Evidentemente que essa casa... É possível também, digo, que essa casa foi um estilo de primeiro lugar onde Pedro
recorreu a ir, como nós podemos ver em Atos 12:12, porque lá encontrava-se a nata ou o maior número de cristãos daquele momento, né? Isso indica que ali era uma casa de familiares, de pessoas conhecidas, não é? Pode também ter sido nesta casa que ficava a sala superior, que a Bíblia fala sobre a sala superior, onde Jesus e seus discípulos prepararam a última ceia e onde se realizou reunião de oração para o Pentecoste. Quem não lembra do Pentecoste, né? Aquele momento de oração onde os discípulos se reúnem para orarem a Deus. É possível que fosse a casa de João Marcos. Segundo a tradição da igreja, diz que sim, né? A família de João Marcos tinha, como eu já falei, abundância de bens. Sua mãe era dona de uma casa onde tinha muitos escravos. Esses escravos não eram escravos do ponto de vista aqui ocidental, onde os escravos eram humilhados, maltratados, não havia dignidade, tratamento digno, não. Mas era um tipo de escravatura onde os escravos trabalhavam e recebiam pelo seu trabalho, né, um salário. E não era qualquer família que poderia ter esse tipo de funcionário, a não ser famílias abastadas, famílias ricas, né? É possível que seu primo, né, Barnabé, homem indubitavelmente chamado por Deus, tenha contribuído muito para o ministério de João Marcos. Como nós já falamos, não é? Seu primo Barnabé era um homem de alguns bens também, e ele vendeu um campo e trouxe aos pés dos apóstolos e depositou ali. A Bíblia nos mostra isso em Atos 4, né? Eram provavelmente de Chipre. A tradição diz que tanto Barnabé como João Marcos era natural de Chipre, né? Uma cidade também muito próspera, e também é possível que de lá tenha vindo tanto Barnabé como Marcos iniciar sua carreira cristã. Parece que Marcos foi educado em um ambiente de piedade e de cultura extrema, né, judaica. É possível que isso tenha acontecido pela sua forma de escrever, pela sua forma de falar. Este João Marcos, ele tem com toda certeza características de um bom escritor, né? Ele foi levado ao ministério pelo seu próprio primo, né, Barnabé. Ok? Nós podemos ver isso em algumas passagens bíblicas. Eu acho interessante a forma que Merrill fala sobre João Marcos na página 163. Ele diz o seguinte, observem bem: quando Barnabé e Paulo saíram em sua primeira viagem missionária, Marcos acompanhou-os como ajudante ou substituto, Atos 13:5. Marcos esteve com eles durante seu trabalho em Chipre, mas quando partiram de Chipre para o continente asiático, deixou-os e voltou a Jerusalém, Atos 13:13. E diz, não se relata o motivo desta deserção, mas ao que parece temos duas possibilidades. Primeiro, ou ele, Marcos, não sentiu a chamada para aquele trabalho, ou foi vítima de qualquer reação emocional. Nós não sabemos o qual. Eu achei bem interessante essa informação que o autor deste livro que está aí, o Novo Testamento, Sua Origem e Análise, de Merrill, nos trata. E ele diz o seguinte, falando ainda sobre João Marcos, né? Talvez não gostasse de alguma situação que aconteceu e por isso desistiu de acompanhar. Depois do regresso a Antioquia e do subsequente concílio de Jerusalém, Barnabé propôs que João Marcos os acompanhasse na viagem missionária seguinte, mas Paulo não achou justo, porque Marcos, como diz em Atos 15:37, Marcos não os acompanhou na viagem missionária, e por isso Paulo diz, Marcos não permanecera com ele, Marcos não permanecera com eles no trabalho. Então, falando um pouco sobre a autoria, está aí, essa autoria é de João Marcos, ajudador de Paulo, ajudador de Barnabé, família abastada, bastante culto, conhecedor da cultura judaica, e que foi um instrumento de Deus para a propagação do Evangelho, ok? Muito bem, são informações aí que falam um pouco sobre a autoria, quem era João Marcos, é mais uma informação biográfica,
Tá certo? Os irmãos vão mandando aí as perguntas. E assim Temos que tiver. sim, do Paulo Oricuri, do aluno Santos. Professor, essas reuniões na casa de João Marcos era porque não havia igrejas ou porque era o costume dos irmãos do Novo Testamento? Muito boa pergunta, muito boa mesmo, bem pertinente. Sim, não havia templos, né? A história vai mostrar que os templos, eles vão ser construídos aí em meados do 2º século. Não havia templos, havia sim sinagogas, né? Mas as sinagogas não eram um lugar propício para os cristãos, porque lá se pregava o judaísmo extremado, né? Legalista. Então os irmãos, eles se reuniam em casas. As igrejas eram as residências dos irmãos, não é? Atos 20 e 20, salvo engano, vamos dar uma olhadinha aí nesse texto. Veja aí, abra sua Bíblia, por favor. Acho que trata sobre esse assunto, quando fala que Paulo ia nas casas, de casa em casa, ensinando a palavra, não é? Veja aí, Atos 20 e 20. É isso mesmo. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, ok? Então, a verdade é esta, não havia templos. Templo só vai ser construído lá no finalzinho do 2º século, não é? Com Constantino. Constantino é quem vai iniciar essas construções oficiais de templos, né? Antes dele havia sim, mas algo muito simples. Então, os cultos eram feitos nas casas. Então, a resposta à sua pergunta é essa. Os cultos eram nas casas porque não tinham templos. E por que a igreja não construiu templo depois que se organizou, que se tornou mais forte? Por conta da perseguição também, não é? A construção de um templo era deixar os irmãos vulneráveis a ataques, não é, de perseguição. Nós, quando estudamos história do cristianismo, nós vamos perceber que desde 64, com Nero, quando ele manda atear fogo em 10 das 14 províncias romanas, e ele acusa os cristãos por isso, injustamente, e os cristãos vão ser perseguidos e mortos. E desde 64 até 312, quando Constantino assume o trono, e ele vai determinar que o cristianismo torne-se uma religião oficial, estatal, né? Os cristãos sofreram perseguições. Então, de 64 a 312, vai aí quase 250 anos, né? Vocês que são bons de matemática, quase 250 anos de perseguição. Então, o fato de ter igreja era estar vulnerável a esses ataques, ok? Acredito ter respondido a sua pergunta, que foi muito interessante. Vamos ver se tem mais alguma? Temos sim, continua sendo do Paulo Oricuri. A separação de João Marcos com Paulo era uma desobediência ministerial ou apenas uma visão diferente da obra missionária? Ok, muito bom. Eu prefiro dizer que seja questões de visão, não é? A gente não vai ver João Marcos com o coração voltado para missões como Paulo, por exemplo, não é? A chamada de Paulo foi uma chamada missionária. Ele foi chamado para ser um pastor missionário. O João Marcos não. João Marcos ele foi chamado para ser um dos apóstolos, né? Escritor de um dos livros, mas ele não foi chamado para ser um missionário como Paulo, porque há chamadas e chamadas, né? A própria Bíblia diz que uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, mestres, enfim. Então há chamados. Então eu acho que essa divergência que houve entre eles dois, onde João Marcos rejeitou continuar acompanhando Paulo, tenha sido mais uma questão de visão, não é? A visão de João Marcos era diferente da de Paulo, mas o mais importante é que lá na frente, quando Paulo está preso em Roma, ele manda Lucas chamar João Marcos e diz: Lucas, chame João Marcos para vir para aqui,
porque ele é muito útil no meu ministério, não é? O mais importante não é a divergência, se é visão diferente ou não. O mais importante é que eles foram úteis, tanto Paulo como Marcos. Agora, para responder a pergunta, eu acredito que tenha sido questão de visão, de chamada mesmo, sabe? Que não é motivo para ter essa divisão, mas possivelmente tenha sido isso, ok? Tem mais alguma? Muito bom. Então vamos lá. Continuando aí a nossa abordagem sobre esse segundo evangelho, não é? Que é o evangelho de São Marcos, tá certo? Vamos falar agora sobre a data e o lugar provável em que João Marcos escreveu. Merrill, na página 165, diz o seguinte: os mais antigos testemunhos acerca do evangelho de Marcos ligam-no com a pregação de Pedro em Roma, na 7ª década da era cristã, ou seja, no ano 70. Pápias, que foi um historiador, segundo citação de Eusébio, disse o seguinte, veja que é que Pápias fala sobre Marcos. E o presbítero João Marcos disse também isso, sendo Marcos o intérprete de Pedro, escreveu tudo que dá registro com grande exatidão, mas não, no entanto, na ordem que foi falado ou realizado por nosso Senhor. Pois ele nem ouviu nosso Senhor, nem andou com ele, mas, como foi dito antes, estava em companhia de Pedro, que lhe deu as instruções necessárias, mas não lhe deu a história dos discursos de nosso Senhor. Por conseguinte, Marcos não errou em nada ao escrever algumas coisas como as registrou, pois era muito atento a uma coisa: não omitir nada do que ouviu ou afirmar algo falso em seus relatos. Interessante é que essa citação de um historiador não cristão, de um historiador muito reconhecido no meio da historiografia, que é Pápias e Eusébio, citam que Marcos, ele foi mais um copista de Pedro, não é? O que dá a entender é que tudo que João Marcos escreveu, ele escreveu a partir da experiência que ele teve de andar com Pedro, não é? Ao lado de Pedro. Existe uma tradição da igreja que diz que os escritos de Pedro, as cartas de Pedro, quem escreveu foi João Marcos, né? Pedro citava e João Marcos escrevia. É o chamado de amanuense. O que seria um amanuense? O amanuense é um estilo de secretário, né? É um estilo de auxiliar dos escritores. E a tradição diz que é possível que isso tenha acontecido com Pedro, não é? Essa citação de Pápias e de Eusébio que nós estamos lendo aqui é interessante porque diz que Marcos era o intérprete de Pedro. Pedro pregava e Marcos interpretava, escrevia, não é? Eusébio, que é outro, Eusébio ainda fala sobre Eusébio, que Eusébio, historiador, ele diz, cristão, ele diz, Eusébio citou também Clemente de Alexandria, ao observar o fato de que os ouvintes de Pedro insistiam com Marcos para que deixassem um memorial da doutrina que Pedro transmitira oralmente e que Pedro autorizasse que o evangelho fosse lido nas igrejas. Veja que informação interessante, não é? Dois historiadores, Eusébio e Clemente de Alexandria, falando sobre Pedro e Marcos, dizendo que os ouvintes de Pedro pediam a João Marcos que escrevessem, que deixassem um oráculo, não é? Para que a igreja pudesse estar lendo os ensinamentos de Pedro. É muito bonito isso aqui, eu acho isso lindo. É saber que historiadores não cristãos até às vezes citaram essa comunhão que havia entre Pedro e João Marcos, né? E diz o seguinte: disse que Orígenes, sucessor de Clemente, disse que Marcos escreveu seu evangelho à medida que Pedro lhe explicava. Veja que coisa interessante, não é? Orígenes, que foi o aluno, o sucessor de Clemente, disse que Marcos escreveu o evangelho ouvindo Pedro falar.
e o que Pedro falou, porque Pedro viveu com Jesus. Pedro andou com Jesus, né? Pedro viveu com Jesus. Então ninguém melhor do que Pedro para falar sobre Jesus. E a tradição diz que foi nessa convivência com Pedro que Marcos escreve esse evangelho. E esse evangelho vai ser rico, né? E o texto diz, Irineu, o historiador Irineu, confirmou essa tradição, dizendo que depois da morte de Pedro e depois da morte de Paulo e Pedro morrem aí por volta de 65, né? 64. João Marcos, nos transmitira por escrito as coisas pregadas por Paulo. Olha aí, falando sobre a autoria. Se isso aqui está correto, se Irineu, se Orígenes, se Clemente, se Pápias estão corretos, João Marcos escreveu esse evangelho na 7ª década da nossa era, ou seja, aproximadamente no ano 70. Lembra daquela pergunta da aula anterior? Se João Marcos era mais novo do que Mateus e Lucas? Se isso aqui estiver correto, se os historiadores estiverem corretos, Marcos não é mais velho do que Lucas. É um escrito mais novo. Mateus é mais velho. Então, responda aquela pergunta, ok? E diz o seguinte: pode-se discutir a confiança que podem merecer essas tradições. Obviamente, isso é discutível, né? Visto não virem diretamente do século I, já que esses historiadores são historiadores do 3º século, do 2º século, né? Mas, Merrill diz, é digno de nota a concordância de todas quanto ao fato de ser Marcos o autor do 2º evangelho, como também todas elas o ligam à pregação de Pedro. Então a autoria do evangelho é dada a João Marcos não só pela Bíblia, mas por historiadores, a palavra não era historiador, que eu queria falar era historiógrafos. Não só por eles, né? Não só pela Bíblia, mas por eles também, de que esse evangelho foi escrito por esse Marcos que nós estamos falando. Isso é lindo, porque a alta crítica não tem como negar a confiabilidade desses escritos, né? Desses historiadores. E veja o que é que diz ainda, Merrill. As tradições estão em desacordo a respeito da relação do evangelho com o tempo da vida de Pedro. O prólogo anti-marcionita e Irineu, ambos datados de 180 d.C., concordam que o evangelho foi escrito depois da morte de Pedro, presumivelmente entre 65 a 70, enquanto que Clemente e Orígenes afirmam que ele foi concluído ainda durante a vida de Pedro e autorizado por ele entre 55 e 60. Então veja que há divergência entre os historiadores, entre os defensores da data em que esse evangelho foi escrito. Há quem defenda 65, 60, 65. E há quem defenda 65, 70. O certo é que não pode haver dúvida de que este evangelho foi produzido por um homem que conheceu alguém que convivia, não é, com Jesus, não é, que formou uma comitiva apostólica e que teve longo e direto contato com a pregação de Jesus, não é? Então podemos dizer que Lucas, assim como Lucas, João Marcos não teve esse contato direto com Jesus, mas ele escutou de alguém que teve, não é? E assim os seus escritos podem ser confiáveis. Eu quero até ratificar no início que eu disse o apóstolo Marcos. Não pode se dizer isso, porque para ser apóstolo deveria ter vivido com Jesus. Eu quero ratificar isso aqui, tá bom? Muito bem. Então nós podemos fazer a seguinte conclusão. Quem escreveu esse evangelho? João Marcos, primo de Barnabé. Em que momento? Possivelmente depois da morte de Pedro e Paulo, aproximadamente entre 65 e 70 da nossa era. Então esses fatos podem se juntar com as informações que já foram passadas e concluir que esse evangelho é confiável, ok? Muito bem. É possível
que este João Marcos, apesar de não ter vivido diretamente com Jesus, é possível que ele tenha sido testemunha da prisão de Jesus, não é? Porque só em Marcos nós vamos encontrar uma informação sobre a prisão de Jesus. Marcos capítulo 14, veja aí. Marcos 14, versículos 50 e 51. Veja o que aqui diz a Bíblia. Vamos ler o versículo 50, 51 e 52. Então, deixando-o, todos fugiram. No momento da prisão, todos os discípulos deixaram Jesus. Todos os discípulos deixaram Jesus e fugiram. Depois que isso aconteceu, diz o versículo 51, e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o seu corpo nu, e lançaram-lhes as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. É o único evangelho que trata sobre esse jovem que estava espiando Jesus de longe, no momento da sua prisão, isso aí quase meia-noite, e quando os soldados romanos o viram, agarraram esse jovem, ele lutou corporalmente, e as suas vestes foram rasgadas, ele deixou lá e fugiu nu. É o único evangelho que trata sobre esse episódio. Então, deduz-se que possivelmente este jovem tenha sido Marcos, porque ele é o único que fala sobre esse episódio aqui, ok? Então, apesar de Marcos não ter vivido diretamente com Jesus, é possível que ele tenha sido este jovem, e se foi este jovem que seguia a Jesus de longe, ele de alguma forma foi testemunha, não é? Ele viu a Jesus, ele testemunhou. E o texto é interessante que diz que esse jovem estava com uma roupa de linho fino, e aí indica que não era qualquer jovem, porque vestir uma roupa como esta era para uma família muito rica. Não era qualquer família que poderia comprar uma roupa de linho fino, puríssimo. É possível que essa fosse uma roupa de dormir, não é? Tipo uma camisola, vamos dizer assim, que se hoje se usa, que o nome é esse mesmo, não é isso, camisola? Acho que é isso, não é? A roupa de vestir. Então, por conta disso, é possível que esse jovem tenha sido João Marcos. E Merrill diz o seguinte: se esse passo se refere a Marcos, então ele foi uma testemunha ocular das últimas horas da vida de Jesus, e é muito provável que a posteridade lhe dava muito do que sabe dessas últimas horas, ok? Então, se é possível, se isso aí foi João Marcos, ele foi uma testemunha ocular. Eusébio de Cesareia afirma que Marcos foi ajudante de Pedro durante algum tempo, e alguma confirmação disso encontra-se em 1 Pedro 5,13. Vamos ver aí, é um dado importante, não é? Abra sua Bíblia. Nunca esqueça de trazer a sua Bíblia, né? É um curso teológico, lembre-se disso. Não deixe o academicismo lhe distanciar da palavra, que a palavra está em primeiro lugar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Veja o que é que Pedro diz, saudando os irmãos, né? Ele diz: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, não é? Essa expressão meu filho não fala de pai genealógico, não é? Biológico, melhor dizendo, fala de filho no sentido de alguém que ele conquistou, não é? Alguém que ele ganhou, ok? Muito bem, vamos ver se tem alguma pergunta. Tem sim, do Paulo Palmares, do aluno Marcelo. Em Marcos capítulo 14, versículo 51, fala de um jovem que o seguia envolto em um lençol no momento em que Jesus foi preso. Este jovem era Marcos? Ok, eu acredito que a resposta já foi dada na minha fala anterior, não é? É possível que sim, viu? Há uma discussão muito grande sobre se era ele ou não, né? Os estudiosos vão se dividir. Alguns vão dizer que era porque ele é o único evangelho que menciona esse fato. Além disso, porque ele estava vestido com a roupa de família abastada, de família rica, e Marcos tinha essa família, né? Outros dizem que não. O comentário bíblico pentecostal diz que é impossível afirmar que isso era João Marcos. Ele mostra lá vários pontos por isso, o que prova isso. Mas o certo é que a gente não vai entrar em discussão. Alguns dizem que sim, outros que não. Eu prefiro ficar com aqueles que dizem que é possível que seja. Tá certo? Muito bem, tem mais alguma pergunta? Muito bom.
Então vamos dar continuidade. Então, falando sobre a data e o local, né, fica aí a informação de que o local, a data em que Marcos escreveu, ele escreveu aproximadamente no ano 65, 70. Se os irmãos que estão distribuídos aí nos vários polos tiverem bíblias de estudo, veja lá, porque geralmente uma bíblia de estudo, além de dar o nome do autor do livro, o fator histórico, o propósito, a questão teológica, ele mostra também a data. E os irmãos vão perceber que há várias datas diferentes. Há bíblias que vai apontar Marcos para 55. Há bíblias que vai apontar Marcos para 65, para 60, para 70. Então, isso é uma questão que é difícil a gente chegar a uma conclusão. O certo é que a gente tem que escolher uma dessas datas e defender essas datas, né? Porque quando a gente trata de cronologia, não há uma exatidão de fatos, né? Não temos como dar uma data fixa para os acontecimentos bíblicos, né? São datas aproximadas. Então, aproximadamente, mais ou menos. A maioria dos estudiosos fica com a questão do 65, 70, tá certo? Muito bem. Falamos sobre a questão do local, né? A casa de oração, Jerusalém e tal, e da data. Agora, dando continuidade à nossa fala, nós queremos pedir para os irmãos que leiam o capítulo 9 do livro de Merrill, tá bom? Não esqueçam que é o capítulo que fala sobre o Evangelho de Marcos. Tudo que nós estamos vendo aqui está nesse capítulo. Obviamente que não com esse formato, porque a gente diz coisa de forma diferente, com palavras diferentes, mas o conteúdo é esse, tá certo? Então, dando continuidade ao nosso assunto, né? Vamos ver um pouco sobre a questão do conteúdo. Página 168 de Merrill. Conteúdo. Merrill diz o seguinte: se você tiver com um livro em mãos ou uma cópia ou seu computador, abra aí no arquivo, na página 168. O livro está escaneado aí para você, foi escaneado esse livro e você poderá ver. A capa está diferente porque essa capa é uma edição mais moderna, tá certo? Mais recente, mas não se preocupe não, é o mesmo livro com o mesmo conteúdo. Na página 168, onde fala sobre o conteúdo do Evangelho, o que é que esse Evangelho trata? Aí Merrill diz o seguinte: o Evangelho de Marcos é uma narrativa histórica que expõe um quadro representativo da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Não é primariamente uma biografia, pois não apresenta a origem, o ambiente, o começo, o nascimento e a educação ou a família de sua figura principal, que é Jesus. Tampouco visa fornecer dados acerca de qualquer frase particular de sua vida. E ele continua: dá em sucessão, provavelmente em ordem cronológica geral, uma série de episódios da carreira de Cristo, com alguns pormenores da última semana que ele passou na Terra. É quase inteiramente objetivo na apresentação da matéria. Apresenta poucos comentários, a narrativa conta a sua própria história. Se suprimirmos os últimos 12 versos, amplamente considerados alheios a Marcos, há historiadores que dizem que esses últimos 12 versículos não foi escrito por Marcos, né? Foi um enxerto, foi um acréscimo que foi feito esse evangelho a posteriori, por não aparecerem nos textos mais antigos, nos manuscritos mais antigos. O evangelho termina muito abruptamente. Ele é breve, é uma autêntica série de retratos curtos, claros e poderosos de Jesus, como um álbum de retratos instantâneos consagrado a uma pessoa. Aí diz: o assunto do evangelho é adequadamente resumido no versículo de abertura, que diz assim o versículo de abertura: princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de
Deus. Olha aí. Então, se a temática de Mateus, o assunto de Mateus, a teologia de Mateus, o propósito de Mateus era apresentar Jesus como Messias, como Rei de Israel, como Messias de Israel, este evangelho tem como propósito mostrar que ele era o Filho de Deus. E quando a gente fala sobre Filho de Deus, a gente lembra logo de que na teologia? Da divindade de Cristo. Nós temos a humanidade de Cristo, que é a pessoa de Jesus como homem, 100% homem, com as limitações que temos, precisando crescer intelectualmente, fisicamente, precisando se alimentar, tendo cansaço, enfim, tudo isso. Nós temos também o Jesus divino, que é Deus, 100% Deus. E Marcos começa falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja que ele coloca esse aspecto, né? Estas palavras, quer sejam um título antigo dado ao Evangelho, quer sejam do autor, constituem uma introdução apropriada ao seu conteúdo. A pessoa de Cristo domina a narrativa em toda a sua extensão do Evangelho de Marcos. Suas obras são a principal fonte de interesse e a sua morte e ressurreição conduzem a narração a um ápice emocionante. Ok? Interessante. Não há qualquer tentativa para ocultar ou para exagerar o elemento sobrenatural da vida de Jesus. Os milagres estão quase sempre ligados a qualquer necessidade humana definida e são realizados para alívio de qualquer emergência e não por mero exibicionismo. Há um firme e calmo progresso da parte de Jesus em direção ao objetivo posto para ele e há mais de uma sugestão do desenlace surpreendente na ressurreição de Cristo. Então nós podemos dizer que este livro tem como objetivo mostrar Jesus como um Filho de Deus. A proposta de Marcos era esta. E é interessante que nós vimos que o público-alvo de Mateus era judeus, não é? Judeus cristãos. Mateus escreve esse evangelho para judeus que precisavam, judeus que não viveram com Jesus. Judeus que não conheceram Jesus, judeus que estavam iniciando a sua nova vida religiosa. Então eles precisavam de alguma coisa concreta que pudessem tocar, que pudessem ler sobre Jesus. Aí Mateus escreve para estes judeus aí. Já João Marcos, ele vai escrever para um público diferente. Ele vai escrever para os gentios, não é? Para os gentios. Não para os judeus, mas para os gentios. Por isso que Mateus inicia seu livro falando sobre Jesus como Messias, porque ele estava escrevendo para os judeus. Os judeus precisavam entender que Jesus era aquele prometido. Como o profeta Isaías disse, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse filho chamar-se-á Emanuel, e aí por diante. Então os judeus precisavam entender que aquele Jesus era o Messias, mas Marcos, o seu livro, ele é direcionado para os gentios, não é? E quem eram os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, não é? A Bíblia separa em dois povos, basicamente, judeus e gentios. Judeus, descendentes de Abraão, descendentes físicos, né? Abraão, Isaac e Jacó. Judeus, todos os outros que não são dessa linhagem. Então Marcos direciona seus escritos para este público, ok? Os irmãos irão encontrar aí o Merrill trazendo uma abordagem muito boa sobre essa questão do esboço de Marcos, não é? Desde a primeira sessão até a última sessão, não é? Nós vamos ter essa informação com aproximadamente umas 2 páginas, falando só sobre o conteúdo, não é? O porquê de Marcos querer escrever para este público.
Temos alguma pergunta? Pergunta do Paulo Salgueiro. Qual a origem do povo Macabeus? Ótimo, muito bom. Isso aí foi alvo da nossa abordagem na primeira e segunda aula, quando nós estudamos o período chamado interbíblico, não é? E nós vimos que no período interbíblico o povo judeu sofreu muito, principalmente no período do Império Romano, né? No Império Romano. Nesse período em que os romanos estavam na frente, os judeus se rebelaram contra a administração romana, contra a forma como os romanos conduziam a questão litúrgica, religiosa do povo judeu, sacrificando animais impuros no templo. E um judeu, Judas Macabeu, né, juntamente com sua família, mobilizou um protesto revolucionário contra este regime político, né, dos romanos. E aí surgiu o nome Macabeus por conta disso. Inclusive o livro de Merrill, vocês irão poder ler sobre isso. Capítulo 1 vai falar sobre o mundo político, o Império Romano. Capítulo 2, o mundo religioso. Bom, nós temos aqui o capítulo 4, vai falar sobre o judaísmo. Muito bem, onde é que estará aqui? Judas Macabeus. Bom, capítulo 2, vocês poderão encontrar isso aí, tá certo? Em diante. E vocês têm um livro lá chamado O Período Interbíblico. Vocês têm esse material, tá certo? Vocês vão poder estar lendo esse material. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Onde vocês poderão estar consultando esse material sobre os Macabeus. Vocês podem, com toda certeza, lerem, imprimirem, e vocês vão ter algo mais consistente. Deixa eu ver aqui, só para... Ok, textos para atividade. Ok, está aqui, olha, o período interbíblico. Período interbíblico, deixa eu abrir aqui, foi postado para vocês esse texto aqui, de Enéas Tognini. Vocês poderão encontrar nesse material tudo que vocês forem precisar sobre o período interbíblico, inclusive sobre os Macabeus, vocês encontrarão lá, tá certo? O livro é esse daqui, deixem-me só copiar aqui, era isso que eu queria, finalizar. Vamos abrir aqui o nosso PowerPoint mais uma vez, eu vou colocar aqui, novo slide. Pronto, era isso que eu queria. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Para as pessoas que não conhecem, eu quero pedir para a Billy, por favor, colocar isso aí em tela cheia, Billy. Pronto, esse livro aí, olha, O Período Interbíblico, tá bom? Esse livro foi disponibilizado para vocês em Word, está lá no AVA, no ambiente virtual do aluno. Esse livro vai tratar muito bem sobre quem eram os Macabeus, tá bom, meus irmãos? Espero ter respondido aí, tá certo? Vamos lá. Para continuação. Tem mais uma pergunta, Temos, né? Sim. Paulo Oricuri, do aluno Santos. Professor, se Marcos, segundo esses tratados históricos, não deve ser considerado apóstolo, podemos nós considerarmos o mesmo apenas como discípulo, uma vez que seus escritos foram copiados de alguém que esteve com Jesus? Ok, sim, muito bem. É isso mesmo. Essa sua afirmação já responde a sua pergunta, não é? É possível sim, porque para ser considerado como um apóstolo, não é? Existem algumas prerrogativas, existem algumas exigências para que fosse dado o título de apóstolo. Primeiro, recebeu o chamado de Jesus. Jesus chamá-lo pessoalmente, como aconteceu com os 12, não é? Vocês devem lembrar aí, né? Chamado dos 12. Jesus foi lá, olhou para 12 homens e disse: me sigam. Então, isso foi um chamado, não é? Mateus capítulo 4, versículo 12. Veja aí o que é que diz na sua Bíblia. Jesus, porém, ouvindo
Não, aqui não. Deixa eu ratificar aqui. Mateus, chamado dos apóstolos, dos discípulos, né? Vamos lá. Deixe-me ver aqui. Deixa eu lembrar aqui onde está o texto que fala sobre... Ok, capítulo 4 mesmo. Depois vocês podem ler com calma Jesus convocando os seus discípulos, não é? Os 12, mas não era esse texto que estava em minha mente. Mas se os irmãos lembrarem aí no polo, me ajudem aí. O texto que fala sobre a convocação dos 12. Vocês podem compartilhar comigo. Essa aula é interativa, não é? Nós estamos aqui no monólogo. Vocês podem sim passar para a gente aí me ajudando, lembrando o texto, tá certo? Mas vou aguardar, viu? Os polos estão aí, mandem para mim, por favor. Mas um dos aspectos era esse, ter vivido com Jesus, ter sido escolhido por ele. Por que é que por que é que o apostolado de Paulo foi questionado por algumas igrejas? Não vou dizer igrejas, deixa eu corrigir, por alguns membros de algumas igrejas, como Corinto, por exemplo. Corinto chegou a questionar o apostolado de Paulo. Aí Paulo disse: assim como os que foram anteriormente, eu fui chamado por Jesus. Paulo não viveu com Jesus, é verdade, como os discípulos, os 12, não é? Mas Paulo foi chamado pessoalmente. Jesus apareceu pessoalmente depois da sua morte e ressurreição na rua direita, indo para Damasco. Paulo ia perseguir crentes e Jesus aparece diante dele e diz: Paulo, por que tu me persegues? E ali Jesus chama Paulo e diz: tu serás um enviado, um escolhido. Então, para ser apóstolo, um dos pré-requisitos era ter sido escolhido diretamente por Jesus, ok? Então Marcos não teve isso. Então parece que já mandaram a referência. Paulo, Petrolina e Abreu e Lima. Petrolina e Abreu e Lima, não é? Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos ver. Obrigado, Petrolina. E obrigado também, Petrolina. Abreu e Lima. Abreu e Lima. Abreu e Lima sempre está participando conosco, não é? Isso, ok. Muito obrigado. Porque às vezes tanta coisa que a gente esquece a referência, mas vocês estão aí participando, isso é bom, que dá vida, não é? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos, observe que o texto aparece muito claro, são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Observe que o nome de Marcos não está aqui, não é isso? Mateus sim, mas Marcos não, ok? Então, para ser apóstolo era primeira coisa, ter sido escolhido por Jesus. Agora, há alguns nomes que não estão aqui, mas que são chamados de apóstolos. Por exemplo, Barnabé. Não é isso? Barnabé não é chamado de apóstolo? É chamado de apóstolo. Mas a gente não vê ele aqui. Mas o nome dele não está aqui, mas não implica dizer que em algum momento ele não tenha ele não tenha recebido esse chamado. Não é verdade? É porque estes 12 nomes que estão aqui foram 12 nomes específicos, não é? E Paulo também, Paulo diz: eu sou apóstolo, Jesus apareceu para mim, eu não vivi com Jesus, como vocês viveram, eu não sou testemunho ocular de Jesus, porque eu não participei dos milagres que ele realizou em seu ministério, mas eu sou apóstolo. Por quê? Porque eu me enquadro pelo menos em um ponto. Qual foi o ponto? Escolha direta. Jesus apareceu a mim e me escolheu, ok? Acredito ter respondido, tá certo? Tem mais alguma pergunta? Temos sim, do Polo São Lourenço. A primeira e a segunda visão do Ezequiel dos seus querubins em seu livro, capítulo 1 e 10, fazem referência aos evangelhos ou tomamos isso apenas como uma visão didática? Aluna de Jardim. Ok, Edjarton, é muito boa a sua pergunta. Eu já li muitas literaturas, né, que falam sobre isso. E assim,
tipologicamente, nós podemos dizer que sim, não é? Tipologicamente. O texto não fala sobre o evangelho ali, não. A visão ali é a visão de outra coisa. Agora, comparativamente ou tipologicamente, simbolicamente, nós podemos dizer que sim, tá certo? Essa visão do capítulo 1 e 10 de Ezequiel, sim. Muito boa a sua pergunta, ok? Tem mais alguma? Ok, vamos lá, né? Bom, data e lugar. Conteúdo, nós estávamos vendo, não é? O conteúdo de Marcos. Ok. Então, esse conteúdo de Marcos é justamente a apresentação, né? O esboço que Marcos apresenta é um esboço onde Jesus é apresentado como Filho de Deus, não é? Essa teologia impregnada em Marcos é muito forte. Quando os irmãos estiverem lendo, estudando sobre teologia do Novo Testamento, que aí é a visão teológica de cada livro, vocês vão pagar essa matéria a posteriori, vocês vão ver que a teologia de Marcos é a teologia onde apresenta Jesus como Filho de Deus. É interessante que Mateus, veja bem, Mateus, ele diz que Jesus é filho de Davi. Já Marcos, não. Marcos começa dizendo que ele é filho de Deus. Veja, vamos lá corrigir, não é? Ou confirmar, melhor dizendo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja que enquanto Mateus, ele procura apresentar Jesus como filho de Davi, e aí vai levar toda uma questão de uma profecia messiânica, que o filho de Davi sentaria no trono e reinaria e tal. Marcos fala sobre o filho de Deus. Ele não fala sobre o filho de Davi, porque a intenção dele é mostrar mais a parte divina de Jesus, né? A parte ontológica de Jesus, a parte onde Jesus ele é apresentado substancialmente como o próprio Deus, ok? Então aí nós vamos ver isso aí. Tudo bem, vamos caminhando, que ainda temos muita coisa pela frente. Aqui é o livro, né? Nós já apresentamos a vocês, que vai ajudar muito. Não deixem de ler esse material. Quem puder comprar esse livro, compre, é uma leitura muito boa. E quem não estiver com condições de comprar ainda, no mínimo salve em seu computador, num pendrivezinho, e depois você... Hoje é tão fácil, né? Em qualquer lan house aí você pode imprimir, se não tiver computador em casa. A letra pequena, você não vai gastar tanto, pode ser frente e verso, enfim, tá certo? Muito bem, vamos lá. Esboço do livro. Antes de vermos o esboço do livro, vamos perguntar se tem alguma participação. Temos uma afirmação do Paulo Palmares, do aluno Ismael. O tempo do período macabeu dura ou estende-se no período macabeu de 167 a 63 a.C. e abrange, como estamos vendo, 104 anos. Livro O Período Interbíblico, Alto Enéas Tognini. Ok, muito obrigado, meu querido. Ele foi lá, já fez uma citação, olha. Eu percebo que ele aprendeu metodologia, que ele já fez até a citação, né? Enéas Tognini. Muito bom, é isso mesmo. Período macabeu aí, o período da revolta dos macabeus. Que Deus te abençoe. E isso é muito bom. Enquanto a gente estiver participando, porque, irmãos, o que vai fazer essa metodologia à distância ser atrativa é isso aí que vocês estão fazendo, entendeu? Eu esqueci de uma citação, aí Petrolina já foi lá, São Lourenço já foi lá e postou. Aí eu fiz uma citação, mas não dei essa citação completa. Aí já foi lá, abriu o livro e colocou quanto período durou o chamado período macabeu. Já fez uma citação. Isso é bom pra gente. A gente vai se aproximando, né? Eu estou daqui para Petrolina, acho que mais de 800 quilômetros, mas estou me sentindo perto de vocês, entendeu? Então continue participando, continue não só perguntando, mas contribuindo, porque o que Petrolina fez agora não foi pergunta, foi uma contribuição, não é? Inclusive eu quero até dizer para os irmãos que eu não tenho nada contra a pergunta. Vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem. A que eu souber responder, eu vou responder. A que eu não souber, eu vou dizer que não sei e que vou pesquisar. Mas quando há contribuição é melhor, não é que a pergunta não seja válida, me entendam,
Mas quando há essa participação, essa dinâmica, isso é muito bom, pessoal. Então, eu quero aproveitar, abrir aqui um parêntese na nossa aula e dizer que continuem assim, continuem participando. Petrolina, a Vitória de Santo Antão, São Lourenço da Mata, enfim, os demais que estão nos assistindo, lá do Cabo, o pessoal do Cabo também, participem, entendeu? Deem aí as suas contribuições, tá certo? Deus abençoe. Tem mais alguma pergunta? Temos sim, mas antes da pergunta eu queria lembrar aos monitores que a chamada será aberta às 4h50 para a marcação de frequência dos alunos. A pergunta é do Paulo Abreu Lima, do aluno Naildo. Sei que não tem respaldo, mas gostaria de ouvir o ponto de vista do professor quanto à consagração de mulheres enquanto apóstolas, pastoras e etc. Ah, tá certo, meu irmão. O nosso prezado irmão já deu uma deixa, né? Sei que não tem respaldo, olha aí. Meu irmão, realmente não tem respaldo, não. A Bíblia não dá em momento nenhum. O Novo Testamento, vamos ser mais precisos, já que estamos falando do Novo Testamento, não dá em momento nenhum possibilidade de ministério feminino, né? Ministério feminino não tem vez na Bíblia. Agora, deixe-me só lhe dizer uma coisa. Ministério feminino é uma coisa, contribuição feminina é outra, não é? Porque as mulheres foram e são muito úteis, meu irmão. Muito úteis. A Bíblia não nos dá nenhuma porta sequer para dizer isso aqui é um ministério feminino, mas a Bíblia nos mostra que muitas mulheres foram úteis. Por exemplo, abra aí a sua Bíblia num livro de Paulo aos irmãos lá da Itália. Os irmãos estavam na Itália, né? Aos Romanos. Veja o que é que Paulo diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, olha aí, uma mulher que ajudou Paulo, a qual serve, olha aí, a palavra diaconia, serve na igreja que está em Cencreia. Se os irmãos lerem o restante desses versículos, os irmãos vão ver que Paulo menciona diversos nomes de homens e de mulheres. Veja bem: para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Veja que honra essa mulher recebeu de Paulo. Veja bem: e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Veja aí. Por quê? Porque veja como é que ela servia. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ou seja, qual era o serviço que ela prestava à igreja? Um serviço de apoio missionário. A casa de Febe era um encontro de apoio, onde os homens de Deus iam e tinham um lugar para dormir, alimentação. Era uma mulher dinâmica. Ele vai falar sobre Áquila e Priscila, e Paulo vai dizer que expuseram a sua vida por mim. Ele vai dizer: saudai-os também da igreja que está na sua casa, na casa de Áquila e Priscila. Tinha uma igreja. Lá em Corinto, tinha uma igreja na casa desse casal. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia. Saudai a Maria, o nome de outra mulher aí, a Maria, que trabalhou muito por vós. Veja. Saudai a Andrônico e a Júnia, são dois homens aqui. Júnia não é mulher, não. Meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Olha aí, dois nomes aqui que aparecem como sendo apóstolos. E aí vocês vão ver muitos, né? Ele vai falar sobre Amplíaco, Urbano, Estaques, Apeles, Herodião, Narciso, Trifena e Trifosa, eram duas irmãs, né? Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Enfim, ministério feminino é uma coisa, a Bíblia não aprova. Agora, cooperação feminina no ministério, a Bíblia mostra, e muito, irmão. Por exemplo, o que é que as irmãs do ciclo de oração fazem hoje, se não for um trabalho na obra, no ministério? Elas fazem
uma diaconia, irmão. Elas não são diaconisas, mas elas exercem a diaconia. Elas visitam, elas ensinam, elas oram, elas pregam, elas contribuem, elas socorrem. Isso é ou não é diaconia, irmão? Não é verdade? Então, na Bíblia não há espaço para ministério feminino, mas há espaço para trabalho feminino, cooperação feminina. Ok, meus irmãos? Deus abençoe. Alguma? Temos mais uma do Paulo Salgueiro. Por que a expressão filho do homem? E por que somente Lucas usou esta expressão? Ótimo, ótimo, ótimo. É porque essa pergunta vai ser respondida na próxima aula. É porque filho de Deus se refere à divindade de Cristo. Filho do homem, a sua humanidade. Só para antecipar, eu não queria, mas para responder, Mateus apresenta Jesus como o rei de Israel, o Messias. Marcos apresenta Jesus como filho de Deus, divino. Já Lucas apresenta Jesus como filho do homem, a parte o quê? Humana. Ok? Lucas vai dar ênfase à humanidade de Jesus. Marcos vai dar ênfase à divindade de Jesus. Por isso que o termo é filho do homem. Filho do homem ali fala da sua carne, da sua descendência. Ok? Tem mais alguma pergunta? Paulo Palmares, os alunos estão perguntando sobre a presença do professor no fórum de dúvidas. Meus irmãos, eu quero pedir perdão a vocês. Realmente eu não tenho participado, eu vou explicar. É que eu me mudei recentemente, saí de um bairro para outro, e nesse local onde eu moro eu não consegui ainda fornecimento de internet. Eu estou com uma certa dificuldade, eu quero pedir muitas desculpas a vocês. É um prazer a gente estar nos fóruns, debatendo, conversando, no fórum que eu participei, nos fóruns que eu participei da matéria de Fundamento Histórico e Teológico da Assembleia de Deus, eu aprendi muito. Eu não estou sendo hipócrita não, viu, irmãos? Que eu não estou aqui para mentir, eu estou dizendo a verdade. Eu aprendi muito com a participação de vocês, com as perguntas, mas infelizmente nesse módulo eu não tive condições. Estou fazendo o possível para que nas próximas 2 aulas que nós teremos ainda, que são 4, né? Que em cada sábado são 2, nós tivemos 2 e mais 2, vamos ter mais 2 sábados, são mais 4 aulas. Eu estou fazendo o possível para estar com isso regularizado, para que a gente possa conversar, tá certo? Mas minhas desculpas, peço-lhe perdão e garanto que estou fazendo o possível, tá bom? Tem mais alguma coisa? Mas é assim mesmo. Vamos lá. Onde foi que a gente parou? Esboço, não foi isso? Muito bem. Esboço colocou aqui Mateus novamente, mas é Marcos, é porque eu saí fazendo uma cópia. É Marcos, não é Mateus não. Ok. Esboço de Marcos. Página 169. Se vocês abrirem aí, vocês vão ver. Emeril diz assim: é difícil fazer um esboço de Marcos, em razão de seu caráter impressionista, não é? Para seu efeito sobre o leitor, vê-se que o autor contava mais com um embate total do Evangelho que com a gradual sequência de suas várias partes. O esboço que se segue, no entanto, fornecerá um guia claro da estrutura do livro. Aí, se vocês lerem esse esboço, vocês vão ver que ele vai falar sobre o precursor do ministério de Cristo, que foi João Batista, o batismo, a tentação. Depois ele entra no ministério de Jesus, na abertura do ministério de Jesus. Ele vai falar sobre as curas. É muito interessante esse esboçozinho que Merrill nos apresenta, tá certo? Eu aconselho que os irmãos possam estar lendo. Muito bem. Já em relação à ênfase, qual é, mais uma vez está Mateus aí, meus irmãos. Os irmãos me perdoem porque eu terminei copiando e esqueci de corrigir, tá certo? Mas é Marcos mesmo, é ênfase do Evangelho de Marcos. Vejamos o que é que Merrill diz sobre... Abra aí se você está com o livro, se você está com uma cópia, ou se você está com o livro aberto em seu computadorzinho aí, portátil. Veja aí na página 174. Ele diz assim, falando sobre a ênfase, o que Marcos fala sobre... Qual é a ênfase que Marcos dá? Conforme já foi dito, Marcos é o Evangelho da ação. Não tem prólogo, ou seja, não tem aquele texto de abertura, exceto pelo título. São muito poucas as citações
diretas do Antigo Testamento para fins de interpretação profética, diferente de Mateus. Mateus é o evangelho que mais tem citações do Antigo Testamento. Isso não nos surpreende, porque nós vimos que ele fez isso de propósito, porque ele queria mostrar que Jesus era o Messias. Então, para isso, ele precisava usar argumentos a partir do Antigo Testamento. Marcos é diferente. Nós não vamos ver quase que citação nenhuma, não é? Há citações, mas quase nenhuma. Embora haja numerosas citações e alusões. Das 70 parábolas ou alocações parabólicas dos evangelhos, Marcos tem só 18. E algumas delas têm apenas uma frase, cada uma. No entanto, o evangelho de Marcos, apesar de sua brevidade, concede mais espaço aos milagres do que qualquer outro evangelho, pois registra 18 desses milagres em um possível total de 35. Veja, de 35 milagres de Jesus, Marcos vai citar 18. Mas por quê? A lógica é a mesma aplicada a Mateus. Se Mateus usa muitas citações do Antigo Testamento, que é para provar que Jesus era o Messias, se Marcos, a intenção de Marcos é mostrar Jesus como um ser divino, como sendo Deus, ele tem que fazer isso como? Mostrando os milagres. De 35 milagres, Marcos vai registrar 18. Isso não é por acaso. Isso é proposital, ok? Aí ele diz o seguinte: Marcos é um evangelho de reações pessoais, mostrando os milagres de Jesus. Então a ênfase de Marcos é mostrar os milagres de Jesus, porque ele quer provar que Jesus é Deus, que Jesus é divino. E para o público entender que Jesus era Deus, que Jesus era divino, só era possível mostrando milagres, não é? Porque isso era mais fácil o entendimento. Ok, meus irmãos? Acho que tem alguma pergunta, não é isso? Temos sim, do Paulo Abreu e Lima, do aluno Amauri. Qual a diferença entre discípulo e apóstolo? Lembro-me de Jesus se referindo a Ananias como discípulo. Poderíamos chamá-lo de apóstolo? Ok. Uma boa pergunta. Discípulo é discípulo e apóstolo é apóstolo. Vamos lá. O que é um discípulo? O discípulo é qualquer seguidor que decida, por livre e espontânea vontade, estar aos pés de Cristo, abraçar a cruz de cada dia, como Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Isso é um discípulo. Discípulo é seguidor, não é? É aquele que segue alguém. Já apóstolo é alguém que recebeu uma chamada para uma missão específica. Não há chamada para ser discípulo, há convocação para ser discípulo, mas para ser apóstolo há uma chamada. Nem todos são apóstolos. Todos os apóstolos são discípulos, mas nem todos os discípulos são apóstolos. Porque o apostolado é uma chamada específica, é uma chamada ministerial. Discípulo não. Discípulo é uma chamada universal. Apóstolo é uma chamada local, específica. Então eu posso dizer que todo apóstolo é um discípulo, porque segue a Cristo. Mas nem todos que seguem são apóstolos. A mesma coisa é pastor. Eu lhe pergunto, todo crente é pastor? Não. Por quê? Porque nem todo mundo tem a chamada pastoral. Tem crentes que foram chamados para a salvação, mas não são crentes chamadas para o ministério pastoral, ok? Bom, os personagens de Mateus, vocês poderão estar lendo. A gente não vai demandar muito tempo sobre isso, não é? Mas vocês poderão estar lendo aí. E aí nós chegamos à nossa conclusão. Mas antes de chegar à conclusão, de repente tem uma pergunta que dê tempo a gente responder nesse minutinho. Não tem, não é? Bom, qual é a nossa atividade, pessoal? Leia o capítulo 9 do livro de Merrio, o Novo Testamento, sua origem e análise. E faça um resumo de, no mínimo, 25 linhas dos principais pontos. Agora complicou, não complicou? Talvez você esteja dizendo, agora complicou, porque na aula anterior o professor pediu 25 linhas e agora mais 25 são 50. É verdade. Mas vocês têm 15 dias para fazer isso. Então, faça com calma. Isso é o que vai lhe demandar a sua nota. A maior parte da sua nota vai consistir nisso. Não façam cópias do livro.
porque o que está no livro eu já li várias vezes. Inclusive, parte eu li com vocês aqui. Eu quero que vocês leiam e digam com as suas palavras uma redaçãozinha. 25 linhas, pessoal. É uma redação pequenininha. Dos principais pontos do que você entendeu. Não são 25 páginas. São 25 linhas. Você vai ler o capítulo 9, o que for que a gente leu aqui, parte dele. E você vai pegar os principais pontos e escrever sobre a autoria, o que você achou interessante. E aí por diante, tá certo? Poste lá, porque isso vai constar na nota de vocês, tá certo? Eu quero agradecer a todos a participação. Quero agradecer pelas palavras que foram enviadas aí dos diversos polos. Palavras que nos traz ânimo, que nos traz alegria. Eu cheguei um tanto quanto preocupado, apreensivo por alguma situação, e ao chegar aqui a gente sente-se mais à vontade, principalmente quando escuta palavras como essa. Que Deus abençoe a todos vocês. Meu desejo é que nos encontraremos nas próximas aulas. Certamente a nossa querida irmã aqui vai ter uma palavra de aviso para vocês, mas eu quero me despedir dizendo que foi bom estar convosco, e meu desejo é que Deus em Cristo continue abençoando a todos em nome de Jesus. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula. Ok, até mais. Fiquem na paz, todos vocês. Qualquer dúvida, depois estaremos certamente no chat tirando as dúvidas de vocês. Um abraço.